Bom, então vamos aqui para a questão 3, né, que a gente tem um carretel de massa M. Então ele tem massa M. Ele é formado por dois cilindros. O cilindro menor de raio R e o cilindro maior de raio R. Então ele escorrega por esse plano inclinado, esse trilho, aqui na parte C. Beleza. Ele tem uma força F que é num fio, né? Que é paralela aqui ao trilho. Tá. E aí, em primeiro lugar, ele pede o diagrama do corpo livre. Aqui a gente já tem a força F, né? Que é a do fio. Agora, a gente também tem aqui a força peso, né? Sempre tem, mg. E a gente tem aqui um ponto de contato. Esse ponto de contato, a gente vai ter também uma... Eu vou escrever o C mais para cá. A gente vai ter uma normal, aqui, pelo contato, né? Ela pode estar aqui para cima. E, bom... aqui a gente tem esse fio puxando o carretel para esse sentido, então ele está girando no sentido horário, então essa velocidade aqui, neste ponto, ela está na direção menos I, então aqui a gente vai ter uma força de atrito no sentido contrário da velocidade, então uma força de atrito na direção mais I. Lembrando que ele está num plano inclinado e nosso eixo de coordenadas, que foi dado pelo enunciado, ele também está inclinado. Então, as forças, né, elas são, aqui, a normal vai ser igual a N na direção J, a força do fio vai ser menos F na direção I, a força de atrito vai ser igual a Φ na direção I, e a gente também vai ter a força peso, que essa força ela vai ter duas componentes, né? Que eu fiz aqui o triângulo para a gente ver as componentes. Aqui a gente tem a força peso normal e aqui as componentes nos dois eixos, né? As duas vão ser negativas. E, bom, aqui está o ângulo beta, então aqui tem o ângulo de 90 graus, aqui é o complementar de beta, então, e aqui é outro ângulo de 90 graus, então o beta vai ser aqui. Então, na direção I vai ser seno de beta e na direção J vai ser cosseno. Então, menos mg cosseno de beta na direção J mais seno de beta na direção I. Beleza, agora vamos para as questões de fato. Bom, no item B, ele pede a relação entre a aceleração do ponto O e a aceleração angular. Bom, para isso, a gente precisa da aceleração no ponto O e a aceleração angular do carretel. A aceleração angular do carretel a gente vai supor como dada. E aí, que ela vai ser, na verdade, a derivada no tempo da velocidade angular. Bom, e como que a gente vai fazer para obter essa aceleração? A gente vai obter a velocidade em O e vai derivar ela. A velocidade em O, a gente tem que lembrar de uma coisa que tem no enunciado, de que não tem deslizamento no ponto C. Se não tem deslizamento no ponto C, a velocidade em C é zero. Então, para isso a gente tem que lembrar daquela fórmula que a gente usava na P2, que vai ser velocidade em O vai ser igual a velocidade em C mais velocidade angular, produto vetorial, O menos C. Bom, isso daqui a gente tem que a velocidade em O vai ser zero, e aí um WK. Lembrando que aqui ele vai estar girando no sentido anti-horário, né? Por causa da puxada do fio. Então aqui vai ser
A gente não vai colocar o menos, né? Porque, na verdade, a gente não sabe ainda se vai estar subindo ou descendo. Então, a gente vai deixar sem sinal. E aí, quando a gente descobrir se ela for positiva, na verdade, ele está descendo. E se ela for negativa, na verdade, está subindo. Mas isso aqui eu vou falar depois. Vai ser isso, vetor, a distância aqui, que é R na direção J. Isso daqui, ômega R, vai ser um módulo. E para fazer de KJ, a gente chega em menos I. Então, esse aqui é o nosso vetor velocidade no ponto O. Então, a nossa aceleração, a gente vai derivar isso, né? Para derivar, basta derivar no tempo o ômega, que a gente vai ter aqui o ômega'. Então, menos ômega' R na direção I. E essa é a resposta do item B. Bom, no item C, a gente vai querer a força de atrito, né? Então, para isso, primeira coisa, a gente vai fazer o teorema da força resultante. E para isso, a gente vai ter que utilizar novamente essas forças para tentar descobrir a força de atrito. Bom, na direção I, a gente vai ter aqui a força de atrito menos a força no fio menos mg seno de beta. Isso daqui vai ser igual a massa vezes a componente em x da aceleração. Em J, a gente vai ter a normal menos mg cosseno de beta. Isso aqui vai ser igual a m e a componente da aceleração em y. Bom, juntando as duas, a gente tem que... Essa daqui é a aceleração do ponto O, né, que vai ser a aceleração do centro do corpo, que vai ser a soma dessas duas, vai ser igual a Φ menos F menos mg seno de beta na direção I, mais N menos mg cosseno de beta na direção J. Essa aqui vai ser a nossa equação 1. A gente também tem que isso daqui é menos ômega R na direção I, né? Então, a gente obtém que isso daqui é zero, né? Porque não tem nenhum movimento aqui na direção J. O carretel ele só sobe e desce no trilho. Então isso daqui a gente desconsidera. Então a gente obtém Φ menos F menos mg seno de beta. Tudo isso na direção I. Bom, beleza. Agora a gente precisa de um valor para a aceleração angular. E para isso a gente vai usar o teorema do movimento angular. O que diz o teorema do movimento angular? Ele diz que a variação do HO vai ser igual à quantidade ao momento linear. Ou seja, mas o que é o HO, né? O HO
vai ser um vetor dado pelo produto de inércia. Aqui a gente está falando de um movimento angular na direção K. Então a gente vai querer um momento de inércia na direção Z, que o enunciado ele já fornece para a gente. E aqui pela aceleração angular, velocidade angular e K. Esse aqui, o HO, ele é equivalente ao torque. Então a gente quer agora a variação disso, então a gente vai derivar no tempo. Então, HO' vai ser JOZ ômega ponto na direção K. E além disso, a gente tem que o nosso momento vai ser igual a, com relação ao ponto O, né? O FAT ele está atuando numa distância R e está fazendo girar na direção positiva de K, então a gente vai ter um FAT vezes R, enquanto a força F ela vai estar aplicando um torque aqui numa distância Rzão e vai estar fazendo girar no sentido horário, então vai ser menos FR, isso tudo na direção K. Bom, igualando isso, a gente chega aqui, JOZ, ômega ponto, vai ser igual a FAT R menos FR. Bom, aí agora essa vai ser a nossa equação 2. E a gente tem essas duas equações para a gente descobrir o nosso FAT e o nosso ômega. Bom, como que a gente pode fazer? Aqui a gente tem que o FAT vai ser igual a isolando o FAT, né? Aí eu vou jogar isso daqui aqui. Então, menos M ômega ponto R vai ser igual a... Aqui eu vou copiar o FAT. E menos F menos mg seno θ. Aqui. Seno de beta. Bom, agora a gente vai isolar o ômega. Aqui em cima, isolando o ômega R, né, e trazendo essa componente do ômega R, a gente vai ter, na verdade, um ômega menos MR menos produto de inércia sobre R. Isso daqui vai ser igual a F por RR menos F menos mg seno de beta. Vou apagar aqui a equação 1. Então, passando isso aqui para cá, a gente chega em e trocando os sinais de tudo, né? Para aqui ficar positivo, aqui eu vou inverter os sinais. Mg seno de beta mais F R sobre R mais 1, né? Colocando em evidência. Aliás, aqui é menos. Isso tudo sobre MR mais
e esse daqui é a nossa aceleração angular. Fazendo operações, a gente chega exatamente no que está aqui, né? A gente vai ter que fazer umas fatorações para tirar esse sobre R, mas é basicamente isso. E substituindo aqui, a gente chega em FAT, vai ser igual a... Aqui eu vou só copiar, porque é só substituir. Vai ser essa coisa gigantesca. Essa aqui é a nossa força de atrito, que vai ser basicamente substituir esse ômega nessa equação. E aí, bom, eu fiz meio apressado aqui, porque eu tenho que liberar a sala já, mas se ficar alguma dúvida de como a gente faz a substituição, ou de como a gente faz isso daqui virar o que está na resolução que eu peguei do Polyshare, para fazer as fatoraçõezinhas, as racionalizações, para falar a verdade, aí vocês podem tentar entrar em contato comigo pela página do CAEP ou pelo canal do CAEP. Mas o importante é conseguir aplicar os dois teoremas e chegar nas duas equações, a resolução delas aí é mais uma coisa algébrica. Bom, essa é a resposta do item C. E aí ainda tem mais uma última questão que pergunta: qual que tem que ser a força, o valor mínimo de F para que o carretel suba o trilho? Então, para que o carretel suba o trilho, a gente tem que ter um ômega ponto menor do que zero, porque ele tem que girar no sentido anti-horário e subir. Bom, só fazendo esse cálculo rapidinho, então, zero tem que ser maior que mg seno de beta mais F menos R sobre R mais 1 sobre mr mais J sobre R. Aí eu vou passar isso daqui para cá, vai zerar. Então o F ele tem que ser menor do que menos mg seno de beta sobre menos R sobre R mais 1. Fazendo operações algébricas, a gente chega que o F tem que ser maior do que R sobre R menos R, Rzão menos R, mg seno de beta.